querido amigo da Rede de Educação Adventista de todo o Brasil e, por que não dizer, talvez de toda a divisão, e de uma maneira especial a nós aqui da querida União Sul Brasileira. Nesse momento nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho com você o tema número 8 da nossa lição, uma lição super importante que fala sobre educação e que é, na verdade, a veia, o sangue que passa, que circula na veia de todos nós que estamos nesse momento, fazendo parte não só do estudo da lição, mas de todo o curso que está envolvendo o estudo da lição. Nós temos aqui 3 grandes amigos que estão aqui representando os nossos 3 internatos. Nós temos uma força muito grande aqui na União, porque temos o privilégio de ter 3 internatos. Eu gostaria de apresentar a você que ainda não conhece os três colegas de trabalho e de missão que estão aqui. Pastor Wesley Zukovski, muito conhecido, né? Ele fez um programa Comportamento durante muito tempo e é uma pessoa muito comportada e vai estar conosco aqui. Me esforço, né? Me esforço. Diretor do nosso querido IAESC, o colégio mais pertinho de nós. Aqui nós temos à minha esquerda o nosso amigo, o pastor Tiago Mailo, e ele é o diretor da fábrica de líderes aí há mais tempo aqui na nossa união, o nosso querido IACS. Bem-vindo, pastor Tiago. Obrigado, pastor Rubens, colegas. É muito bom estar aqui. Um grande abraço para você do IACS, nosso amado internato. Não é só nosso amado, né? Amado por muitos em toda a divisão. Ok, e agora temos conosco aqui o professor doutor Isaac Malheiros. Ele é professor nosso ali de teologia no nosso querido IAP. Bem-vindo, professor, pastor Isaac. Obrigado pelo convite. Também mando um abraço pessoal do IAP e toda a divisão sul-americana. Ok. Bom, ele está representando o pastor Gilberto, que, em função da Covid, está cuidando um pouco da vida dele, porque ele tem muito tempo para viver, né? Pastor Gilberto, nosso abraço aí. Bom, amigos, nós estamos estudando sobre educação e redenção. Que tema gostoso, né? Tema muito importante para nós. E, ao estudar esse tema, eu fiquei voltando no tempo e imaginando naquela ênfase passada, quando o mundo era jovem, quando se falava de educação, educar é redimir, educar e salvar, educar e redimir, educar e salvar. E por muitos anos nós crescemos como cristãos, como educadores adventistas, com essa ênfase, né? Educar e salvar. Será que o título da lição ele não nos provoca a mudar um pouquinho essa ênfase e a unir essas duas ações tão importantes da educação? O que vocês acham? Como vocês veem esse assunto aí? Eu acho que é uma atividade única, né, pastor? Educar e salvar não são atividades separadas e nem contraditórias, elas são uma e a mesma coisa. Então, é impossível você pensar em salvação sem passar por um processo de educação. Cabe um acento aí. Educar é salvar e unir as duas palavras, né? Com certeza. Educar é salvar, ou poderíamos dizer, educar salvando. Tudo que acontece na escola, desde o contato telefônico até a saída do aluno, deve apontar para a salvação, certo? Eu penso desse modo também, né? Realmente, essa ênfase, ela parece que é nova, mas não é tão nova assim. Veja, este livro aqui, Livro Educação, do irmão White, o capítulo 4 já apresenta como se relaciona a educação com a redenção. E por que eu trouxe este livro? Este livro aqui, ele tem uma história muito importante para mim. Quando eu fui fazer teologia, lá nós temos as leituras obrigatórias do curso de teologia, né? E uma das leituras foi esse livro aqui. E eu estava no meu primeiro ano de teologia e lendo, né, na leitura obrigatória, eu me deparei com a página 30. Quando o irmão White diz o seguinte: no mais alto sentido da palavra, não é algo raso, né? No mais alto sentido da palavra, a obra da educação e da redenção são uma. Isso foi impressionante para mim, parecia que esse texto estava brilhando. E eu chegava para um colega e falava: cara, você leu isso aqui já? Você já viu isso? É um texto bonito, legal. Cara, olha isso aqui, dá um bom tweet. Mas não estou falando de tweet, eu estou falando de vida, né? Era um pouco diferente. E isso me impactou profundamente, porque se eu quero salvar alguém, eu não tenho outro caminho, a não ser ensinando. É o conhecimento que liberta, né? Esta é a sua história, né, pastor Tiago? A história da educação transformando a sua vida, especialmente esse livro, né? É verdade. E a Bíblia fala a lição fala que a Bíblia é um livro de histórias a respeito do relacionamento de Deus com o seu povo. E uma história
ela diz aqui, usa até uma expressão, é preocupante para nós, uma história de amor que deu errado. Mas ela fala que essa história é diferente das outras histórias da vida humana nos variados aspectos, é uma história que termina com um final feliz. E aí, como é que vocês veem isso aí? É um aspecto que eu vejo aqui, o título da lição, é educação e redenção. Redenção, na verdade, é você tirar uma pessoa de um patamar X e levar para um patamar Y, Z. É exatamente o que Deus pretende e pretendia desde que Adão e Eva desobedeceram e acabaram assumindo uma natureza pecaminosa, decaída, e aí veio a necessidade, a importância de um sistema de educação que pudesse redimir essas pessoas. Tanto desde Adão e Eva até nós e toda a população do planeta até a volta de Cristo. Se a educação não consegue tirar a pessoa do nível que ela está para colocar num nível superior, essa educação é uma educação falida ou fracassada. Então, esse é um ponto fundamental. Quando se pensa em educação, e a rede adventista está preocupada com isso. O pastor Rubens já há décadas, eu também, e vocês não tanto, muito mas... tempo aí. Vocês já estão envolvidos com essa questão da educação adventista, e a gente percebe quanto mais os nossos líderes nos falam, nos orientam, que o fundamento da nossa atividade não é que a escola construa prédios, que a escola coloque tecnologia, que a escola se transforme em bilíngue, simplesmente pela sua própria existência. Não. Tudo isso tem um objetivo. O objetivo da redenção, que é transformar as pessoas e torná-las cada vez melhor. Ellen White fala que a obra de educar, ela diz, é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Que imagem é essa? Só antes de responder, você foi professor da minha esposa, né? Fui professor da Quando Royce. Você falou de décadas, né? A esposa dele, sim. Eu não posso deixar passar essa. Quando ela era jovem, há décadas atrás, ela fazia magistério no IACS, né? Ele falou, o IACS foi um grande formador de líderes no Brasil, e ela fazia magistério, né? O pastor Rubens teve o grande privilégio de encontrá-la e poder se casar com ela. Uma esposa bem educada, né? Teve um bom professor, com certeza. Né? Voltando à imagem de Deus no Criador, a pergunta, como a educação pode alcançar um objetivo tão extraordinário e tão desafiador? Pastor, eu penso que o grande conflito é uma batalha também de educação, né? Que o que foi oferecido para Eva foi um conhecimento, suposto que ela não tinha, né? Então, é uma batalha entre um tipo de educação e um outro tipo de educação, a educação verdadeira. Então, a gente está nessa disputa, tanto é que Jesus fala que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. A imagem de Deus no ser humano, ela vem da criação, ela envolve pelo menos, ela tem vários aspectos, mas pelo menos dois que eu quero destacar. A questão intelectual, Deus é um ser racional, e a questão espiritual. É isso que nos tira do meio dos outros animais. Sim. E nos torna mais próximos de Deus, né? A gente reflete essa imagem de Deus. Isso foi perdido de acordo com a Bíblia. A gente perdeu tanto racionalmente quanto espiritualmente. Houve um decréscimo no nível intelectual e espiritual do ser humano. Então, qualquer educação que ofereça algo menos do que a restauração dessas duas coisas é uma educação que não vai alcançar o objetivo. Isso quer dizer que nós, como cristãos, devemos ser educados. Não devemos pensar apenas como se fosse a vida cristã, você ser centrado na espiritualidade. Você tem que conhecer, né? A lição fala do conhecimento de Salomão, que era dado ao conhecimento da natureza, era escritor, além de ter uma sabedoria fantástica, né? E aqui nós chegamos a uma questão muito importante, porque quem é educado tem professores, e professores que educam. E Jesus foi um mestre, um grande professor. E a pergunta é, Jesus como mestre, Isaías profetizando a respeito de Jesus lá atrás, ele falou que viria um Messias, né? Esse Messias, ele seria um Messias vindouro, e a Isaías faz algumas referências a esse Messias como educador. Como é que vocês interpretam essa questão aí do conhecimento, conselho, sabedoria e entendimento que esse Messias, esse professor, traria para nós? Pastor, o pastor Isaac falou sobre o conhecimento, né? Eva foi atrás de um conhecimento. Talvez hoje nós diríamos um pseudo-conhecimento. E hoje, mais do que nunca, na academia se produz muito material. Nós temos muitos artigos, nós temos muitas publicações por aí, e nem toda publicação ela está de acordo. Nem todo teste ele dá certo.
Como no caso de Eva, ela foi atrás de um conhecimento, ela adquiriu esse conhecimento, o seu esposo também adquiriu, mas a linguagem talvez dos nossos alunos diria, mas deu ruim. Deu ruim. Então nós precisamos ser educados, nós precisamos conhecer, como Salomão conhecia muito, mas não é todo conhecimento que é ideal para nós. Então é importante que os alunos, é importante que os professores tenham uma base muito sólida. Aonde que eles estão buscando conhecimento? Porque às vezes você vai buscar conhecimento apenas no Google, não é suficiente. O conhecimento ele tem que ser mais profundo. Nós temos que ver qual que é a base, qual que é o pano de fundo que está por detrás do que é dito, né? Sim, e eu acho que isso diz respeito ali com Salomão, por exemplo. Sim, sim. Aqui é interessante que nós estamos falando para um grupo de educadores que está nos assistindo e falando dessa questão do conhecimento, a lição ela aborda a formação do ser humano em casa, né, a família, ela aborda outra instituição formadora, a igreja, ela aborda também a escola onde nós entramos, mas ela cita duas outras estruturas formadoras do ser humano. Ela fala da universidade e fala de toda a vida. E como é que essa questão aí, a realidade dos nossos jovens, crianças que passam por nós aqui, nós temos a universidade representada aqui, mas e aí? Como é essa situação aí? Formamos, educamos, ensina a criança e quando ela vai para a universidade, onde é que foi parar esse conhecimento? E por que a gente perde alguns e perde tantos assim? Eu me lembrei aqui do encontro de Jesus com um mestre universitário da época, digamos, que é o Nicodemos, né? Jesus, um mestre, encontrando um mestre de duas escolas diferentes, né? E aí tem aquele diálogo, pastor, eu gostaria que o pastor reproduzisse, a gente estava comentando sobre isso antes. Qual que é o diálogo entre Jesus e Nicodemos? É bem interessante ali, né? Nicodemos, ele vem vestido, nas palavras do Amin Rodor, pelo véu da noite. Ele não vem descarado, ele vem escondido, né? Ele se aproxima de Jesus e fala, mestre, rabi, nós sabemos. Mas parece que não sabia muita coisa não, né? Jesus deixou claro que ele não sabia nada, né? É verdade. Então, existem dois tipos de conhecimento. E muitas vezes nas universidades, na academia, a gente tem o conhecimento que Salomão descreve como correr atrás do vento, né? Ele buscou esse conhecimento também. Sim. Mas sem o conhecimento de Deus, sem esse fundamento, ele descreveu como algo vão. Existe uma grande diferença de mestre para mestre. Existe o mestre que tem o conhecimento. E existe o mestre que, além do conhecimento, ele tem o poder. Claro, Jesus Cristo tinha poder de fazer milagres, mas hoje um mestre cristão, ele tem o poder da influência. E esse é um desafio muito grande, né? Você que é professor, você que é educador, que está acompanhando aqui esse programa. Veja que a responsabilidade que você tem com seus alunos não é meramente no conhecimento acadêmico, e é você passar para os alunos tudo que você estudou, o que você sabe. Por trás de tudo que você ensina, os alunos estão vendo quem você é, que tipo de conduta você tem, que decisões você toma, e aí está o poder. E, lamentavelmente, é aí que muitos educadores falharam no passado. É óbvio que tem o outro lado da questão, até para conforto dos nossos professores. O próprio Jesus pode ser considerado como um mestre fracassado. Nessas últimas décadas de um domínio político meio suspeito no nosso país, sempre se dizia que se um aluno reprova, a culpa é do professor. Como se a responsabilidade plena fosse do professor. Simplesmente tirando a responsabilidade do aluno da sua capacidade de decisão e livre-arbítrio. Se nós formos olhar para Jesus, ele fracassou, em alguns casos ele fracassou. Por quê? Porque alguns de seus alunos, ou pelo menos um deles, em nenhum momento ele deu a abertura para assimilar o conhecimento de Jesus Cristo e o que realmente ele deveria aprender. Então, ele falhou porque tomou decisões erradas. O próprio Deus foi professor de Adão e Eva no Jardim do Éden, mas os seus alunos, eles se permitiram colocar dúvida no coração e começar a questionar o seu educador por conta de algum interesse próprio. E isso pode acontecer também no processo de educação. Nós, como educadores, muitas vezes nós podemos dar a nossa vida e fazer o nosso melhor pelo aluno, mas esse aluno, ele não leva isso a sério e toma decisões diferentes, nos trazendo tristeza, mas de quem é a culpa? É do aluno. Quando você fez o seu melhor, o aluno assumiu essa responsabilidade. Pastor Wesley, eu quero fazer um link aqui com a universidade, porque ali você tem instrução. Deus instruía Adão e Eva, assim como Jesus instruía os discípulos. Você tem instrução, mas não há transformação. Eu acho que esse é o objetivo da educação. Assim como internatos e universidade, o professor não pode apenas despejar conteúdo no aluno. Ele precisa ver se o aluno está tendo alguma transformação.
Ele precisa ser um agente de transformação. E por mais que o professor seja esforçado, como o senhor disse, pastor, nem sempre o aluno vai fazer a contrapartida dele, né? Conscientes de que o professor pode ensinar e ser um excelente professor, nós estamos falando do mestre com M maiúsculo, estamos falando de Jesus, e alunos às vezes não aprenderem, aí nós temos um grande desafio. Jesus esteve 3 anos e meio com seus discípulos e um deles ousou não aprender. E Jesus foi. E teve alguns deles que pegaram recuperação e exame final. Exatamente. Passaram... Pedro é um grande exemplo. No final da faculdade, ele ficou em exame final e teve que refazer algumas recuperações para ser aprovado depois. Foi aprovado pelo conselho. Pelo conselho. E Jesus, estando ali com ele, conseguiu conduzir o conselho para a aprovação dele, né? Mas Jesus foi embora. E agora Jesus partiu e deixou os seus discípulos. E aí aparece um termo bem interessante na lição, que é a formação contínua ou continuada. E como é que acontece essa formação contínua ou continuada? Quando o aluno não aprende e quando a lição fala que a igreja primitiva, ela tinha um método, e a igreja de hoje, ela tem o desafio de pregar e ensinar, mas o aluno não aprende. E como é que a gente faz? Isso aí envolve a questão da autonomia também, né? O pastor Wesley comentou, Deus ensinou, mas a escolha... Então, um dos objetivos da educação cristã é levar o aluno a ser autônomo, Sim. a ser o senhor das suas decisões dentro do que ele aprendeu, né? Aconteceu isso no Éden, aconteceu com Jesus. E no final, quando Jesus, antes de subir das últimas instruções, o final de Mateus descreve que alguns o adoraram e está escrito lá, outros duvidaram. Ou seja, naquela altura do campeonato tinha gente duvidando ainda. Mesmo assim, o que Jesus fez? Ele falou, vou dar uma missão para vocês. Inclusive para esses que estavam meio duvidando. Então, eu creio que tanto no Éden, a Escola dos Profetas, Jesus, Igreja Primitiva e nós hoje, a gente tem que, aos poucos, transmitir conhecimento, mas aos poucos dar autonomia e transmitir a responsabilidade de ensinar. Ao ensinar, você aprende. Sim, sim, é verdade. E na escola, nessa escola do cristianismo, a escola adventista, na escola da vida, o aluno de hoje, ele é professor amanhã. Porque o mestre foi embora. Eles permaneceram ali com o Espírito Santo, depois continuando aprendendo. Mas eles passaram a ser professores também. E você vê as viagens de Paulo, você vê as viagens de Pedro, você vê com os discípulos também, agora levando a mensagem. Eles passaram de espectadores para atuantes no palco. Eu acho que esse é o objetivo também da educação. Jesus era mestre em fazer isso, né? Ele tirava as pessoas da arquibancada e colocava no centro do palco. E a primeira grande aula, quem deu foi o Pedro. Esse aluno que era mais ou menos, digamos. Mediano, talvez. E foi a primeira grande aula, quase 3 mil pessoas se converteram. Talvez uma das grandes evidências desse fato do aluno não aprender, apesar do professor ser muito bom, é o próprio Salomão, né? Porque Salomão, ele foi sábio, mas em algum momento da sua história, ele deixou de ouvir as lições do mestre. E a lição, né, ela fala em um determinado momento sobre a sabedoria na Bíblia. Ela apresenta alguns aspectos. A sabedoria, a nossa educação de hoje, que são os conhecimentos, que Salomão foi doutor nisso, né? Ele conhecia ali sobre as letras, natureza, vegetais, animais. Biologia, anatomia. Biologia. Construções. E isso nos desafia a sermos também conhecedores, né? Ou seja, devemos ser doutores à luz do conhecimento do mundo também e da natureza. Sim. Nós não devemos ficar aquém disso. A sabedoria como aspecto prático, porque ele também trabalhava a questão da praticidade ou das analogias. Por exemplo, vai ter com a formiga ou o preguiçoso. E até uma formiga pode ensinar para nós. Imagina, quanta coisa a gente aprende com a formiga. E, por último, ela diz aquilo que a gente conversou anteriormente, quando a gente estava batendo papo aqui, a sabedoria como aspecto teórico. Precisamos ter base, fundamento. E aí, como é que a educação adventista consegue abordar? E nós temos aí os nossos amigos, professores, educadores que estão nos ouvindo, esses 3 aspectos da sabedoria. Sabedoria e sábio na vida de um educador cristão, adventista. Eu queria colocar aqui uma consideração. No âmbito da educação, da formação do ser humano, existe a parte material, lógica, razão, mas existe a esfera espiritual. Qualquer estudante, qualquer aluno, e todos nós somos alunos a vida inteira. Se nós nos ativermos apenas à parte lógica, a parte material, o mundo que conhecemos, nós vamos tomar decisões erradas, assim como foi com Adão e Eva e tantos outros. Nós temos que ter, sim, a predisposição e o desejo intenso
de receber de Deus a orientação diariamente, através do Consolador Espírito Santo. Na esfera espiritual é que vai manter a nossa mente aberta para que todo conhecimento acadêmico, científico, Possa material, ser apoiado aí, né? ele possa ser apoiado nesse aspecto espiritual para que a gente não se desvie por caminhos. Porque as pessoas que acabaram estudando as ciências sem Deus, acabaram chegando a conclusões errôneas e distorcidas e, pior, destrutivas. É só você analisar Darwin e tantos outros. Eles estudaram a ciência, estudaram a natureza, mas eles tentaram colocar Deus à parte. E o resultado foi desastroso. Não só em termos de ciência, que se tornou uma ciência ignorante, mas também em termos de vida, onde uma pessoa viveu a vida inteira e ele não teve um significado para a sua existência. Então, Pastor, essa esfera espiritual ela é fundamental no processo da educação. E isso depende da pessoa. Eu que quero e aceito isso ou não. eu penso que aí nós vamos ter a distinção de conhecimento para a sabedoria. Quando você consegue enxergar o fundamento ou a base da educação. O fundamento, para a irmã White, na página 16, ela coloca aqui: o amor é a base da criação e redenção e é o fundamento da verdadeira educação. Educação nós temos várias. Quantas redes educacionais nós temos no Brasil? São incontáveis. Sim, verdade. Agora, a verdadeira educação tem como fundamento o amor. E eu penso, e carrego esse fundamento comigo há muitos anos já, o que o amor não é capaz de fazer, a opressão jamais o fará. Eu acho que foi esse o perfil de Cristo como educador aqui. Ele teve um aluno ali que talvez tenha reprovado, né? Não sabemos que o final coração, da né, história. o coração nunca esteve, né? O amor nunca foi a mensagem, né? Ele tinha um amor a ele mesmo, né? Ele tinha um amor a ele mesmo, mas você tem alguns fundamentos na educação de Jesus. Eu separei alguns aqui, veja, ele tinha um foco. Jesus, ele tinha determinação. Shakespeare disse: se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E é importante para você, professor, educador, que você saiba onde está levando o aluno, não apenas no conteúdo, português, matemática, química, física, mas como isso perpassa na verdadeira educação, aquela que mostra a redenção. Nós temos que ter esse fundamento também, temos que ser organizados. Jesus era organizado. Outro fundamento importante, e esse daqui é tremendo, nós falamos isso lá no início, o exemplo. Sim. O exemplo, Jesus não era apenas por preceito, mas por exemplo. Como aquela criança, né, que o pai chegava em casa todo dia para a criança e falava: filha, eu te amo. Ah, brinca comigo, pai. Não posso, tenho que trabalhar. E eu vejo isso. Você pergunta para o meu filho agora: cadê o papai? Ele vai falar: Yax. Ele vai dizer Yax. Aí o pai chegou em casa e falou assim: filha, eu te amo, brinca comigo. Filho, eu te amo. E o filho: brinca comigo. E o pai: desculpa, não posso. Aí numa terceira vez chega e fala assim: filho, eu te amo. E o filho fala: pai, eu não quero que você me ame. Eu quero que você brinque comigo. Que seja pai. Que é o exemplo. Você ele não pode quer ensinar... o educador, o funcionário do IACS, ele quer o pai Ele dele. quer o caso, pai. né? Por isso que eu chego em casa e rolo com ele no chão, a gente joga bola, a gente brinca bastante, porque é 1 ano e 10 meses, né? Outro fundamento de Cristo, ele era acessível. E eu fico pensando nisso às vezes, né? Nós temos as nossas responsabilidades. O nosso tempo parece que cada dia encurta mais. 24 horas é do passado, parece que o dia tem 18 só hoje, não é? Muita coisa. E Jesus, né? Eu lembro do Amin Rodolfo, o pastor Amin falava assim: Jesus tinha um ministério mais importante, resumido e restrito a 3 anos e meio, e você nunca vê Jesus afobado, você nunca vê Jesus correndo, nunca vê Jesus dizendo: ó, ligo para você mais tarde, ó, me procura depois. Nunca. Ele sempre era acessível. E às vezes nós, como professores, né, corrigindo provas, correndo de um lado para o outro, o aluno quer tirar uma dúvida, a gente precisa falar alguma coisa e o aluno precisa ser ouvido. Talvez aí nós temos alguns elementos importantes. Agora vamos trazer isso aqui para algo um pouquinho mais prático. Nós temos 3 internatos aqui e nós estamos falando de fundamentos de Jesus. A lição, ela fala assim, Jeremias 18 diz assim: forjaremos profetas como Jeremias, e as nossas fábricas de líderes, a nossa educação é uma fábrica de líderes, mas mais do que nunca os nossos internatos. Nós temos 3 aqui. E o que os internatos conseguem fazer de maneira diferenciada da educação regular, que ajuda a formar, a forjar novos Jeremias, a colocar esses princípios de Jesus no coração da juventude que vai para lá? Eu vejo no IAP, pastor, algo que eu não vi, eu já estudei em outra universidade, em outros centros educacionais, e ali no IAP, no ambiente universitário, eu vejo essa integração entre a teoria e a espiritualidade, entre o que você sabe intelectualmente e o que você tem que saber no coração.
E um curso que me chama muita atenção lá, ó, preste atenção, nem é o de teologia, é o curso de enfermagem. O professor Diego, que é o coordenador, vai me agradecer agora. Eu vejo a dedicação desses meninos e meninas. É diferente. Quando eles saem na semana ou até no final de semana para atender as pessoas, ele tem um projeto com os velhinhos ali do refúgio e tal. Até as instituições reconhecem, tem algo diferente nesses alunos. Não é só o conhecimento, não é só a prática, a teoria. Eles chegam aqui, tem um derramar de coração, tem uma coisa a mais, um brilho no olhar que a gente não vê nos outros, né? Esse segredo faz toda a diferença, na minha opinião. Eu queria fazer um comparativo, pastor Rubens. Olhando do aspecto da proposta adventista sobre os internatos em relação, desde que se iniciou a primeira escola que a Bíblia registra. A Bíblia fala no Antigo Testamento sobre a escola de profetas. A escola de profetas ela era um lugar físico. Ela tinha uma casa onde os estudantes habitavam e junto com eles convivia pelo menos um profeta que era o líder principal, que seria o diretor. Outros profetas auxiliares, que seriam os professores, e eles tinham na sua estrutura de atividades várias coisas. Estudo da palavra de Deus, estudo das ciências, atividade agrícola e talvez outras atividades em artes manuais que eram comuns para a época. E o que estava envolvido na essência dessa educação? O convívio do professor com os seus alunos. E um convívio 24 horas por dia. As escolas de externato fazem um papel excelente, mas elas têm o aluno apenas 4, 5 horas por dia dentro dos seus portões. E nessas 4, 5 horas, o aluno está a maior parte do tempo sentado numa sala de aula, ouvindo o professor transmitir um conhecimento técnico e científico. Esse aluno, ele não tem o privilégio de conviver com o seu professor, porque quando termina a aula, o professor vai para casa, o aluno vai para casa e cada um segue o seu caminho. Dentro da história do contexto bíblico, havia a escola dos profetas. Quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo ele inovou uma nova modalidade de educação. Ele não tinha uma faculdade com prédios, uma estrutura física. Ele simplesmente era o mestre, era o professor, aonde ele levava os seus alunos para que eles vissem ele fazendo o que eles tinham que aprender. Nós temos aqui, interessante, vários conceitos da pedagogia atual, né? Nós já falamos de formação continuada, agora estamos falando de metodologias ativas, né? Um ensino prático, mas o nosso tempo não é muito amigo para falar de tanta coisa importante, né? Que eu tinha mais meia hora para falar, mas vou ter que encerrar. Pois então nós temos que chegar ao nosso momento final agora e a palavrinha final de cada um de vocês, e eu quero apenas falar uma mensagem específica para os professores. Você, professor educador, que nós estamos falando de mestre, nós falamos de educação e redenção, educar redimindo, e isso só é possível graças a você. Martin Luther King, ele disse o seguinte: se eu tivesse que desistir de pregar e de meus outros trabalhos, não há ofício que eu ocuparia a não ser o de professor escolar. Pois bem sei que próximo ao ministério pastoral, este é o mais útil, maior e melhor. E aí ele termina dizendo: e não sei qual dos dois deve ser escolhido. Ministério pastoral ou Ministério da Educação. A palavra final de vocês aqui, nós temos apenas alguns minutos, mas temos que encerrar com o carinho e, quem sabe, o conselho de cada um de vocês aí. Em ordem de idade, começa o mais jovem. Bom, eu quero agradecer e dizer que o IAP está à disposição de todos, né? A gente pratica a educação cristã no IAP, a gente leva os nossos meninos e meninas ao pé da cruz, para que eles aprendam não apenas a teoria, mas aprendam na vivência diária com Jesus Cristo. Isso é tremendo, né? Eu fiquei lembrando do grande conflito, quando a irmã White cita que alguns países, quando eram fechadas as portas para o evangelho, as pessoas entravam como professores, fundavam uma escola, então se espalhava o evangelho por ali. Realmente esse é o objetivo. Eu estava semana passada conversando com o pastor Nathanael Moraes, foi meu professor em teologia, né? Ele está indo, o IACS, ele é muito focado com a missão, muito focado na missão. Nós temos o Instituto de Missões do Rio Grande do Sul, ele fica no IACS hoje. E o pastor Nathanael está indo ser missionário na África e ele vai vir Instituto de Missões do IACS, né? Tem um ponto aqui dizendo que o tempo está terminando. Está acabando. E ele disse o seguinte: Tiago, visitando um pouco da Europa, nós percebemos que a igreja ela está cada vez mais fraca
porque lá não existe educação. Sim. Não existe educação adventista. Nós somos uma potência no Brasil hoje em termos de igreja adventista por causa da É educação uma adventista. equação lógica, né? Onde a educação é forte, a igreja é forte, né? É isso mesmo. Pastor Wesley, Queria mais dizer jovem para de você, todos, né? Você pai e você mãe, muitas vezes quer guardar o seu dinheiro para ter um carro melhor, uma casa melhor, e às vezes permite que o seu filho estude em qualquer escola. O melhor investimento que se pode fazer no seu filho é aquele que entrar aqui dentro da cabeça dele, que vai direcionar a sua vida para o sucesso nessa terra e para a eternidade. Não brinque com isso. Faça o investimento no lugar certo. Bom, agradecemos a você que está nos acompanhando à distância e faz parte desse programa, desse curso, e acima de tudo, você, educador cristão. A gente fala de cosmovisão cristã de educação, que é muito importante. Mas nós queremos acrescentar uma palavrinha, cosmovisão cristã adventista de educação, que prepara o aluno não apenas para ser um bom elemento aqui nesse mundo, mas, acima de tudo, um cidadão celestial. Obrigado, colegas pastores, pelo momento aqui, pelo tempo de vocês, e que Deus abençoe a cada um de vocês que está nos ouvindo aí à distância.